Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos! É um prazer estar aqui com vocês para a nossa última aula. Meu nome é Mariana, sou bióloga e doutora em botânica e estou ministrando para vocês a disciplina Morfologia e Taxonomia de Criptógamas. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à sua aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila associada aos demais materiais que serão postados a cada semana. Nesta quarta aula, estudaremos a unidade 4 do plano de ensino, que abrange outros aspectos referentes às criptógamas, distribuição e conservação das criptógamas e métodos de coleta e preparo de espécimes para herborização. Lembrando que vocês deverão utilizar a apostila e o livro do Raven, o Biologia Vegetal, como material base, além de outras apostilas e artigos que estarão postados na sala virtual. As briófitas mostram uma ampla variedade de padrões de distribuição, desde muito difundidos até muito restritos. Muitos desses padrões são paralelos aos encontrados para as plantas com flores, o que sugere muito fortemente que ambos os grupos de plantas foram influenciados pelos mesmos fatores. No entanto, existem muitas briófitas com distribuição consideravelmente mais amplas do que as encontradas em qualquer planta com flor. O pesquisador Theodor Herzog publicou o primeiro estudo global detalhado de biogeografia em 1926 e, no nível mais grosseiro, delimitou 6 grandes zonas biogeográficas de ocorrência das briófitas. Estas 6 zonas, possivelmente com algumas pequenas variações, ainda são amplamente aceitas e são mostradas no mapa a seguir. O primeiro e mais meridional, representado pelo número 1, é o Reino Holantártico, composto pela Nova Zelândia e várias ilhas subantárticas e partes de cada uma das Antárticas, Austrália e América do Sul. No outro extremo do globo está o segundo reino, que é o Holártico, que compreende as zonas temperada e boreal do hemisfério norte. Entre esses dois, o terceiro paleotropical consiste, em grande parte, nas partes tropicais e temperadas do sul da África e da Ásia. Cada um dos 3 reinos já listados se estende consideravelmente na direção leste-oeste. Dos 3 restantes, o reino neotropical, que é o quarto, tem uma considerável extensão sul-norte, compreendendo a maior parte da América do Sul e se estendendo para o sul dos Estados Unidos. A Austrália, exclusiva das regiões do sul, compõe o Reino da Austrália, o número 5, e a África Austral constitui o Reino da África do Sul, número 6. Apesar do pouco estudo feito sobre as briófitas, essas apresentam uma enorme variedade de espécies distribuídas pelo globo. As 2 regiões do mundo que mais estudam a brioflórula são a América do Norte e a Europa. Devido à grande variedade de ambientes em que se pode encontrar representantes de briófitas, o mundo está repleto de indivíduos dessa divisão. Em muitas partes do mundo, há uma grande ocorrência de espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem naquele local. Isso se deve a acontecimentos naturais
ocorridos há milhões de anos, como mudanças climáticas, o movimento de placas tectônicas, que são os principais, e a vicariância. Esse último é uma distribuição disjunta que pode surgir pela extinção de populações intermediárias ou pela divisão de um bloco de terra ou de um corpo de água em dois. A vasta distribuição de briófitas tem como motivo a facilidade de dispersão devido aos esporos. Esses esporos possuem adaptações que permitem uma grande resistência a fatores ambientais que causariam a morte do indivíduo. São equipados contra dissecação, temperaturas muito altas ou baixas e fortes radiações. Mas, de qualquer forma, a distribuição das briófitas é feita de forma lenta. As hepáticas têm menos eficiência na dispersão que os musgos, pois seus pequenos esporos não possuem grande tolerância à dissecação. O principal evento para a dispersão de briófitas é a corrente de ar, o vento, mas, atualmente, os homens têm sido um importante vetor de dispersão. Muitas espécies têm sido bem introduzidas, além de seus hábitats naturais, chegando a tornar-se mais comum no estabelecimento novo do que em seu próprio habitat. No Brasil, as briófitas estão distribuídas em todo o território nacional e em diferentes domínios fitogeográficos, como Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampas. O maior número de espécies é encontrado na região Sudeste, região onde estão localizadas as áreas mais importantes de Mata Atlântica e também a região mais coletada do país. Os seres vivos se relacionam de muitas formas diferentes. Em algumas dessas relações, os seres envolvidos são favorecidos, porém em outras, a competição acirrada pela sobrevivência leva alguns dos envolvidos à completa destruição. Quando se trata das relações que envolvem seres humanos, não se deve levar em conta apenas a luta pela sobrevivência, mas também o poder de destruição, motivado por um sentimento exclusivo dessa espécie, a ambição. Devido a um egoísmo imediatista, os homens, em sua maioria, têm provocado grandes danos à natureza. No que se refere aos vegetais em geral, e às briófitas em particular, esta devastação pode acarretar na perda de muitas espécies que nem ao menos foram catalogadas e que poderiam revelar-se como detentoras de características e elementos essenciais à vida humana. Além de interromperem bilhões de anos de evolução, a destruição de espécies traz consequências incalculáveis. Algumas organizações mundiais uniram-se para identificar as espécies de briófitas mais ameaçadas de extinção. O resultado foi uma lista contendo 91 espécies, das quais 40 são musgos e 51 são antóceros e hepáticas. A preservação das espécies ameaçadas de extinção pode ocorrer de duas formas: preservando o seu habitat natural e introduzindo-as em ecossistemas favoráveis. É bem fundado o fato de a sobrevivência das briófitas depender da preservação de seus habitats naturais. Locais como florestas virgens fornecem bom clima, proteção e substratos necessários para a colonização e diversidade daquelas. Consequentemente, a eliminação dessas florestas provoca a extinção de muitas briófitas. Os feitos por muitos órgãos mundiais do meio ambiente identificaram os fatores que ameaçam os hábitats naturais. São eles: destruição das florestas, práticas agrícolas modernas como o uso de herbicidas e fertilizantes químicos, poluição industrial, que provoca a chuva ácida, introdução de espécies estranhas ao meio, degradação ambiental causada pelo turismo
e a especulação comercial de áreas naturais. Na falta de estratégias significativas para a preservação das briófitas, estes fatores que ameaçam seus hábitats devem ser considerados de importância relevante, pois agindo sobre eles, a conservação das espécies será uma consequência. As pteridófitas possuem aproximadamente 75% das espécies ocorrendo em duas grandes regiões. Uma de maior riqueza, que compreende o sudeste da Ásia e a Australásia, com cerca de 4.500 espécies, e outra que abrange as Grandes Antilhas, o sudeste do México, a América Central e os Andes do oeste da Venezuela ao sul da Bolívia, onde ocorre cerca de 2.250 espécies. A região neotropical concentra importantes áreas geográficas para as pteridófitas, que são as 4 regiões de alta diversidade e reúnem aproximadamente 40% das espécies endêmicas. As Grandes Antilhas, com 900 espécies, o sudeste do México e a América Central, também com cerca de 900 espécies, a região dos Andes, com cerca de 1.500 espécies, e o sudeste e o sul do Brasil, com cerca de 600 espécies, uma subestimativa, já que dados recentes mostram que somente no estado de São Paulo conta com mais de 550 espécies e Minas Gerais com 700 espécies. A Amazônia brasileira é a região com menor diversidade de pteridófitas de toda a região neotropical. As estimativas em diversos estudos sobre o grupo sugerem que a América do Sul ocorrem aproximadamente 3.000 espécies de pteridófitas. Tryon, em 1972, estabeleceu 5 centros de diversidade e endemismo para as pteridófitas na América tropical. Os centros primários são 3. O mexicano, que inclui o México e sul dos Estados Unidos, o andino, que inclui Andes, da Venezuela à Bolívia, e o brasileiro, nas regiões sul e sudeste. Estes centros são definidos pelo alto número de espécies e alto endemismo. Os centros secundários são 2, o da América Central e o das Guianas, Planalto das Guianas, cada um com alguma distinção especial, tal como o endemismo relativamente alto das florestas nebulares da América Central e em alguns gêneros nas Guianas. Destes centros, o que possui maior afinidade florística com o centro brasileiro é o andino. As montanhas promovem alta riqueza de espécies de pteridófitas. Esse efeito pode ser observado em todo o mundo. Todos os países ou regiões com mais de 500 espécies de pteridófitas são montanhosos. As causas da alta riqueza e endemismo nas montanhas são pouco conhecidas. Presumivelmente, elas resultam da variedade de ambientes criados por diferentes tipos de solos, rochas, elevações, inclinações, exposições à luz e microclimas. No Brasil, as pteridófitas estão distribuídas nas diferentes fitofisionomias e, assim como as briófitas, possuem mais registros na Mata Atlântica, seguido da Amazônia e Cerrado. Nos últimos encontros internacionais de pteridólogos, muita ênfase tem sido dada ao aspecto da conservação do grupo. No último simpósio internacional deste ano, os pesquisadores comentaram a necessidade do conhecimento das floras pteridofíticas regionais e determinação dos grupos ameaçados, para examinar o status de conservação dessas plantas e, posteriormente, a união com os conservacionistas. A informação sobre a conservação das espécies de pteridófitas é escassa no Brasil,
e o rápido processo de destruição de hábitats especiais permite estimar que um grande número de espécies possa estar ameaçado ou em risco. Há uma falta de estudos deste tipo em todo o país e coloca a região Nordeste como uma das mais necessitadas neste aspecto de abordagem. As ameaças já mencionadas para as briófitas podem ser estendidas para as pteridófitas, uma vez que ambos os grupos possuem preferências por ambientes semelhantes. Mas uma das maiores ameaças à conservação desses grupos pouco estudados é a falta de informação, de pesquisas que incluam coletas também de briófitas e pteridófitas em levantamentos florísticos, por exemplo. Passaremos agora para os métodos de coleta e herborização de espécies para o herbário. Sendo assim, precisamos esclarecer alguns conceitos. O que é herbário? O herbário é um conjunto de plantas preservadas, organizadas segundo um sistema determinado e que serve como material de pesquisa para todas as áreas da ciência que utilizam os vegetais como seu objeto de estudo. Todo o trabalho científico que de alguma forma envolva plantas precisa ter um material comprobatório depositado em um herbário. O tipo mais usual de preservação é a desidratação, obtida através da herborização. Nesse método, as amostras de plantas são secas sob pressão, entre folhas de papel absorvente, em pranchas de madeira, tecnicamente conhecidas como prensas. Amostras assim preparadas podem ser secas em estufas ou mesmo ao sol, e se mantidas posteriormente em condições de temperatura e umidade constantes, livre do ataque de insetos, podem ser indefinidamente preservadas. Após a secagem, as plantas são afixadas em cartolinas e recebem um rótulo, onde estão anotadas todas as informações relativas ao local onde foram coletadas e a aspectos que não podem ser recuperados após a amostra ser herborizada, como o seu hábito, árvore, arbusto ou erva, e odor e cor das flores e frutos, que se alteram com a secagem. Herbários são valiosos bancos de dados que armazenam ampla informação sobre plantas individuais, representativas de espécies e de populações naturais ou cultivadas. Os herbários podem ser regionais, nacionais ou cosmopolitas. As essicatas de cada planta são amostras desidratadas e conservadas de maneira sistemática e organizada, dando suporte a diversas pesquisas científicas. Já a herborização consiste no processo de secagem de exemplares coletados, através de técnicas simples, procurando-se preservar a forma e a estrutura dos mesmos. Quando isso não for possível por questão de dificuldades no tamanho ou na raridade do material, é válido usar recursos fotográficos. Qual seria a importância de um herbário? A função primordial dos herbários é a documentação de pesquisas botânicas, especialmente as taxonômicas e florísticas. Para obter informações sobre reconhecimento, ou seja, identificação, nomenclatura, classificação, distribuição e ecologia de qualquer planta, são necessários exames precisos de cada exemplar, o que se tornaria muito difícil em campo. A investigação taxonômica se baseia, então, em coleções de plantas, construídas e preservadas ao longo do tempo nos herbários. Além da importância para a taxonomia, mais recentemente, os herbários passaram a ser reconhecidos como instrumentos essenciais para as pesquisas genéticas e agronômicas, em que as essicatas documentam a variabilidade amostrada.
A importância dos herbários tem como base na elaboração de floras e estudos de biodiversidade, fornecendo dados valiosos que servem de argumento na indicação de áreas a serem preservadas. No processo de coleta e preparo do material botânico para inclusão em herbário, podemos dividi-lo em dois principais procedimentos, o de campo e de laboratório. Em relação às atividades de campo, primeiramente ocorre a coleta do material. A coleta de amostras de plantas de determinada flora é realizada por meio de excursões organizadas para este fim. Essas excursões são planejadas, geralmente por professores taxonomistas ou estudantes de pós-graduação e de graduação, que buscam, respectivamente, os resultados de suas pesquisas ou trabalhos de tese, dissertação ou monografia. O período de cada excursão é variável e depende de diferentes fatores: distância da área escolhida, disponibilidade de mão de obra, condições climáticas, entre outros. Geralmente, os participantes realizam a coleta ao longo do dia e a prensagem ao entardecer, e no dia seguinte a rotina continua. Todo o material coletado deve ter os seus dados anotados no caderno no ato da coleta, utilizando-se letra legível e lápis para evitar, respectivamente, que os dados tornem-se ilegíveis ou borrem-se molhados. Os dados do caderno são posteriormente transcritos para a etiqueta que acompanha cada espécime na coleção. Por isso, esse caderno é indispensável e não pode ser perdido ou esquecido no campo. Assim, uma dica é que ele tenha uma capa de cor chamativa e distinta do chão da mata, como amarelo ou vermelho, o que facilita a sua localização em caso de eventual perda. As informações indispensáveis sobre cada espécime coletada, anotadas no caderno de coleta, são: nome do coletor. As anotações são organizadas em numeração arábica crescente. Cada coleta, que inclui todas as cópias de determinada planta, recebe um único número. Não pode haver mais de uma numeração para uma mesma coleta. Procedência ou local de coleta. Refere-se à localidade específica de coleta, que deve ser descrita de tal modo que qualquer pessoa interessada em obter novamente aquele material possa voltar ao local de coleta sem dificuldades. A procedência correta inclui o país, o estado, o município, a descrição do local da coleta e as suas coordenadas geográficas. Se não for possível, procure as coordenadas de um local mais próximo. Data da coleta. É importante porque fornece informações sobre a fenologia, períodos de floração e ou frutificação de cada espécime coletado. Conhecendo-se o período de frutificação, por exemplo, fica mais facilitada a coleta de sementes em caso de árvores matrizes. Nome dos coletores. O nome do coletor é fundamental para se obter, se necessário, informações adicionais sobre determinado espécime coletado. É importante anotar os nomes de todos os botânicos que participaram da coleta. No entanto, deve-se estabelecer a priori o chefe da equipe, que utilizará seu caderno de coletas. O nome do coletor-chefe e o seu número de coletas são dados permanentemente ligados ao espécime coletado. Observações sobre a planta e informações gerais. Abrangem características que se perdem ao se retirar a planta do seu habitat ou após secá-la. Por exemplo, deve-se anotar o nome popular da planta, se existir, seu hábito, árvore, arbusto, subarbusto, erva, trepadeira, substrato, terrestre, aquática, parasita,
epífita, rupícula, brejosa, altura, aspecto do tronco, no caso das espécies arbóreas, coloração da flor, do fruto ou de qualquer outra parte do vegetal que fuja da cor verde, odor liberado pela planta, incluindo o da flor, a frequência com que aparece no local, se é rara, frequente ou muito frequente, e dados de solo, se é argiloso, arenoso ou encharcado. É muito comum incluir observações ecológicas, como a presença de animais na planta ou em suas flores, abelhas, vespas e formigas. Outra informação importante é o domínio fitogeográfico e a formação vegetal em que a planta foi coletada. Essa informação é de grande utilidade para estudos de ecologia e biogeografia, mas é comumente esquecida ou mal descrita. Algumas bibliografias sugeridas para obter essas informações serão encontradas na nossa sala virtual. Para o acondicionamento para o transporte do material coletado, as cópias de cada espécie coletada devem ser amarradas em fita crepe, formando um ramalhete. Na fita deve ser anotado o número correspondente à planta no caderno de coletas. É importante o uso de uma caneta com tinta à prova d'água, pois a umidade pode remover o número. Uma dica para evitar a perda do número de coleta é escrevê-lo em uma das folhas dos ramos coletados. Depois, os ramalhetes são acondicionados e transportados em sacos plásticos grandes e de material resistente. Ao longo de um dia, vários sacos plásticos podem ser preenchidos com plantas pertencentes a diferentes números de coleta. Para a prensagem, os materiais botânicos mais sensíveis ao calor ou ao corte, que murcham rapidamente, como as briófitas, algumas samambaias, plantas aquáticas, especialmente as suas flores, espécies com pétalas caducas ou com folhas compostas, devem ser prensadas no ato da coleta. Sugere-se o mesmo procedimento para as espécies de Asterácea. Nessas plantas, o receptáculo de suas inflorescências ou capítulos tendem a alterar sua morfologia quando murcham. Portanto, o coletor também deve incluir uma prensa entre os materiais utilizados em campo. O material botânico transportados em sacos plásticos devem ser prensados após a jornada de trabalho do dia. Caso não seja possível a prensagem no mesmo dia da coleta, o material pode ser conservado por 1 ou 2 dias, dependendo da resistência das plantas, em sacos plásticos vedados e mantidos em geladeira, o que nem sempre está disponível nos locais de coleta. As plantas herbáceas que ultrapassam as medidas da prensa devem ser cuidadosamente dobradas em forma de V, N ou W durante o processo de prensagem. Para evitar que essas plantas se quebrem quando dobradas, o local do caule em que será feita a dobra deve ser previamente amassado. As plantas delicadas devem ser protegidas, envolvendo-as com um lenço de papel ou papel higiênico. Em alguns casos, se possível, o ideal é fixar as flores sensíveis e incluí-las no Spirit Collection, existente em alguns herbários. Sobre o Spirit Collection, falaremos mais à frente. Evita-se colocar no jornal mais de uma cópia de material botânico, reduzindo a umidade da planta, que passará para o papel, e assim fica diminuída a possibilidade de surgimento de fungos. No momento em que se estiver colocando a planta no jornal, ela deve ser manuseada, evitando a sobreposição de folhas e flores. Nessa etapa, também é recomendado retirar o excesso de folhas ou outras estruturas e arranjar as folhas com as faces ventral e dorsal voltadas para o mesmo lado. Esta recomendação vem da necessidade posterior de análise de tricomas, glândulas e outros caracteres, às vezes restritos a uma das faces foliares.
Esta recomendação vem da necessidade posterior da análise de tricomas, glândulas e de outros caracteres, às vezes restritos a uma das faces foliares, que possam ser importantes para a identificação do material. Para acelerar o processo de secagem, alguns herbários utilizam placas de alumínio corrugado entre os papelões e jornais. É possível o manuseio do material botânico quando ainda está úmido. Depois de seco, é impossível qualquer alteração sem danificá-lo. Como atividades de laboratório, podemos citar a secagem. A estufa, local onde se realiza a secagem, é um equipamento simples, consistindo de uma caixa de madeira com 4 apoios, uma fonte de calor, normalmente lâmpadas incandescentes de 60 watts, distribuídas no fundo da caixa, e uma grade de metal sobre as lâmpadas, distantes dela cerca de 20 centímetros, para receber as prensas. Recentemente, muitos herbários iniciaram a utilização de estufas elétricas com o controle de temperatura e de fluxo de ar. As prensas são colocadas em estufa a temperatura de aproximadamente 60 graus Celsius, onde permanecem até que o material esteja completamente desidratado. O tempo de permanência da prensa na estufa depende do material botânico prensado. Para a maior parte dos materiais botânicos, o tempo de permanência é de cerca de 72 horas. Para cactos, por exemplo, o tempo de secagem é maior que as demais plantas, sendo necessário, em alguns casos, a retirada de parte da mucilagem. Caso isso não seja feito, o tempo de secagem será bem maior. E caso ocorra algum problema no fornecimento de energia, as plantas podem mofar rapidamente. Em situações excepcionais, como muitos dias de coleta sem acesso à estufa, todo o material prensado deve ser molhado com álcool comercial e a prensa deve ser colocada dentro de um saco plástico vedado. Essa técnica permite a conservação dos espécimes por semanas. No entanto, o álcool pode inviabilizar o material botânico para estudos de biologia molecular e, por isso, o seu uso deve ser evitado. Se utilizada essa técnica, essa informação deve ser anotada no caderno de coletas, junto às demais informações, para que também sejam posteriormente transcritas para a etiqueta que acompanha cada espécime na coleção. Após a secagem, o material botânico pode ser montado para a sua inclusão na coleção. A costura consiste em nós feitos com linha de cor branca, tipo extra forte, número 0, 100% algodão, e a agulha para a costura manual, número 0 ou 5 centímetros por 1 milímetro. Evita-se assim sua queda ou quebra ao manusear o papel cartão. Se alguma porção da planta se soltar, ela deve ser colocada dentro de um envelope que é colado ao canto superior esquerdo do papel cartão. No seu canto direito inferior é colada uma etiqueta com os dados do caderno de coleta transcritos para ela. Esta etiqueta tem 12 centímetros de comprimento por 10 centímetros de altura e apresenta no cabeçalho o endereço e a sigla do herbário. As demais cópias do número de coleta são colocadas juntas dentro de um jornal com as mesmas dimensões do papel cartão, e nelas se acrescenta as cópias de etiquetas soltas e idênticas à anterior. O jornal contendo as plantas que são as duplicatas e etiquetas ficam no dorso do papel cartão. Todo o conjunto papel cartão com a planta costurada denominada blusa e as suas cópias em jornal é envolvido por um papel craft de 80 gramas, denominado saia, com 59 centímetros de comprimento por 42 centímetros de largura. Do lado externo do papel craft, no canto direito superior, escreve-se o número de registro da planta e no canto inferior, o nome da espécie.
Finalizada a montagem, o material costurado no papel cartão denomina-se essicata e suas cópias denominam-se duplicatas, que são utilizadas nos intercâmbios entre herbários. Não é recomendado o uso das essicatas nesse intercâmbio, exceto quando elas se tornam unicatas, ou seja, sem duplicatas. As unicatas só são enviadas para outros herbários em casos excepcionais, pois não se pode perder nenhum material depositado em herbários. A identificação do material botânico seco deve ser feita antes de sua inclusão no acervo, pelo menos em nível de família ou gênero, para que possa ser inserido na coleção, segundo a organização adotada pelo herbário. Para tanto, utiliza-se a bibliografia especializada com chaves taxonômicas e, por fim, comparações com outros espécimes coletados no acervo e identificados por especialistas. Antes do manuseio do material, em especial das suas flores, que são essenciais para a identificação, é necessário ferver algumas delas em mistura de água com gotas de detergente por alguns minutos, para reidratá-las, facilitando a sua dissecação em lupa. Nesse caso, retiram-se as flores das duplicatas, nunca da essicata. No caso de flores sensíveis, é bom contar com o Spirit Collection, pois a fervura das mesmas podem danificá-las. Toda essicata, antes de ser incorporada ao acervo, deve ser tombada, registrando-a no caderno de registro do herbário. O registro consiste em dar um número único e intransferível à essicata. O caderno é organizado por numeração arábica crescente. Antes de serem armazenadas, as essicatas passam pelo primeiro expurgo para a eliminação de quaisquer agentes que possam danificar o material. Para tanto, os espécimes são colocados em sacos plásticos vedados e mantidos por alguns dias no freezer. Isso é chamado de expurgo por congelamento. As essicatas podem ser incorporadas ao herbário seguindo 2 critérios. Sequência alfanumérico dentro da hierarquia taxonômica de classe, ordem, família, gênero e espécie, ou sequência filogenética, obedecendo à ordem de parentesco e evolução dentro dos grupos de hierarquia taxonômica. O sistema a ser seguido será alfanumérico por tornar mais fácil a localização das plantas. Sendo assim, resumidamente, um herbário é uma coleção de plantas composta por amostras secas de ramos com folhas, flores e ou frutos fixadas num pedaço de cartolina. Essa amostra é chamada essicata, a qual é acompanhada de uma etiqueta com dados sobre o nome científico e descrição da planta, a identificação, local e ambiente de coleta, coletor e data de coleta. A essicata é a unidade básica de coleção de um herbário, pois constitui material testemunho referencial para futuros estudos. Ela é registrada e numerada antes de ser incorporada ao acervo. Neste slide, apresento um resumo dos procedimentos necessários na confecção de uma essicata para o registro em herbário. Com ele, é possível relembrar todos os passos do processo de coleta, herborização e inclusão das plantas na coleção. Os herbários devem funcionar em edificações bem construídas, seguras, com sistema anti-incêndio e climatizadas. Deve-se evitar umidade e presença de insetos. Os armários devem ser divididos em compartimentos horizontais apropriados às dimensões das essicatas. Os herbários devem funcionar em edificações bem construídas, seguras, com sistema anti-incêndio e climatizadas. Deve-se evitar umidade e presença de insetos. Os armários devem ser divididos
em compartimentos horizontais apropriados às dimensões das essicatas. Envelopes devem ser guardados em gavetas. Para combater a umidade, pode-se utilizar desumidificadores ao longo da área física do herbário, sempre em ambiente climatizado. Para combater insetos, é necessário fazer a fumigação pelo menos uma vez por ano. Algumas coleções usam naftalinas e bolas de cânfora cristalizada, mas estes são tóxicos e podem prejudicar a saúde de pesquisadores e funcionários em longo prazo. Outra alternativa é a utilização de saquinhos de tule contendo cravos da Índia que ajudam a repelir alguns insetos. A climatização é realizada com temperatura entre 18 e 23 graus Celsius e controle de umidade entre 40% e 55% de umidade do ar. Os armários devem ser mantidos fechados e podem ser abertos apenas para a localização do material a ser utilizado, e a fumigação deve ser periódica. Deve haver também controle de entrada e saída de essicatas para evitar contaminação e não permitir a entrada de alimentos e bebidas. Antes de serem armazenadas, as essicatas passam pelo primeiro expurgo para a eliminação de quaisquer agentes que possam danificar o material. Para tanto, os espécimes são colocados em sacos plásticos vedados e mantidos por alguns dias no freezer. Em herbários de regiões tropicais como os do Brasil, os cuidados com a coleção devem ser redobrados. Há possibilidades de injúria no material por ataque de insetos, larvas de besouros, piolho de livros e traças, de ácaros e fungos, principalmente onde a umidade do ar e temperaturas são elevadas. Os insetos são particularmente danosos às flores e aos caules novos e são, sobretudo, atraídos pelas plantas das famílias Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Apiaceae e Apocynaceae. Uma medida preventiva ao ataque de insetos e fungos é a manutenção de um ambiente controlado no interior do acervo. Para isso, o herbário deve ser mantido fechado, sem frestas e climatizado, isto é, com baixas temperaturas e umidade do ar, abaixo de 20 graus Celsius e 45% de umidade relativa do ar, respectivamente. Durante o armazenamento, as essicatas são organizadas seguindo a sistemática de cada herbário, em prateleiras dentro de armários ou caixas de aço hermeticamente fechados com padrão de tamanho internacional. Por isso, as dimensões da saia e da blusa devem ser obedecidas rigorosamente. Esses armários podem ser fixos ou instalados sob trilhos, visando ao visando o aproveitamento do espaço dentro dos acervos. Depois de aprendermos tudo sobre herbários e essicatas, uma pergunta que não pode faltar é: como consultar a coleção de um herbário? A consulta geralmente é feita por taxonomistas especialistas de determinados grupos taxonômicos ou por estudantes que desenvolvem trabalhos em botânica. Essas pessoas, antes de terem acesso à coleção, devem entrar em contato com o curador do herbário, que geralmente também é taxonomista, e se informar sobre a organização do acervo, para evitar erros e perdas de material. Embora as coleções devem ser acessíveis aos estudiosos, eles devem seguir as normas adotadas por cada herbário. Conhecendo-se a organização adotada pelo herbário, é possível localizar prontamente o armário e no interior dele as essicatas desejadas. O manejo indevido do material pode promover injúrias e perdas irreversíveis. Por isso, ao se remover uma essicata da coleção, é necessário seguir alguns procedimentos básicos. Primeiro,
O material a ser consultado deve ser cuidadosamente retirado da prateleira do herbário e mantida na posição horizontal, impedindo assim a queda principalmente das duplicatas. Posteriormente, a essicata deve ser depositada sobre uma bancada antes de manuseá-la. Caso seja necessário o transporte de muitas essicatas, é indispensável o uso de mesas com rodas nos pés, nas quais as essicatas são apoiadas e transportadas até o local para sua análise. Cada essicata deve ser manuseada separadamente, evitando-se a mistura de espécimes. Ao pesquisador, não é permitida a possessão de duplicatas antes de consultar o curador. A consulta a herbários virtuais segue um padrão básico nos sites dos diferentes herbários que têm a sua coleção digitalizada. As consultas são realizadas principalmente digitando-se o nome da família, gênero ou espécie. Em alguns herbários, há opções de buscar o material botânico desejado digitando-se o nome do coletor, a data de coleta e a localidade da coleta. Se a espécie procurada é encontrada, aparecem imagens de essicatas em geral, fotos de alta resolução e com escala, o que torna possível a observação das características morfológicas das plantas e a consulta às etiquetas. Aqui são apresentadas e definidas outras coleções botânicas, sem a preocupação de fornecer os mesmos detalhes abordados em herbário. A carpoteca é uma coleção que permite visualizar os tipos de frutos pertencentes aos diversos grupos taxonômicos, por exemplo, famílias e gêneros, tornando-se importante ferramenta para a identificação do material vegetal. A coleção de frutos são armazenados secos em potes de vidro, caixas de madeira ou sacos plásticos, ou armazenados em potes de vidro com líquido conservador, para manter as suas características. Os frutos na carpoteca são organizados segundo uma sistemática ou em ordem alfabética de família. Cada fruto deve ter a planta da qual pertence incluída no herbário. Frutos com pequenas dimensões podem ser armazenados juntos com a planta ou parte dela no herbário. A xiloteca é a coleção de pedaços de madeira desidratados, preparados segundo técnicas específicas e devidamente armazenados. Para o depósito de material nessa coleção, são necessárias as informações: coletor, local de coleta, espécie e nome popular, se existir, entre outras observações. Essa coleção comumente está associada a um herbário. As xilotecas fornecem informações adicionais para a identificação das espécies arbóreas e são indispensáveis para estudos de características da madeira. Na Spirit Collection, o material preservado é utilizado quando a secagem, a prensagem e a montagem numa essicata de herbário não são adequadas, particularmente quando é necessária a observação de arranjo tridimensional de partes de flores ou frutos. Neste tipo de coleção, a preservação de fluidos é a estabilização química do tecido para prevenir a autólise. A fixação é usada para evitar alterações pós-mortem no espécime, para impedir que as células quebrem após a morte. O fixador forma ligações covalentes entre moléculas. A preservação refere-se à manutenção da amostra em uma condição estável e utilizável, inibindo o ataque enzimático e microbiano. O banco de sementes tem como objetivo a conservação ex situ de sementes de espécies nativas. Desempenha um papel fundamental na preservação de espécies
como recurso natural, permitindo o seu uso futuro em programas de recuperação e reintrodução, atendendo ao cumprimento de metas da Convenção sobre Diversidade Biológica. É uma das ferramentas mais eficientes e economicamente viáveis de conservação ex situ destinadas ao desenvolvimento de pesquisas e ao fomento de sementes para a produção de mudas em hortoflorestais e instituições de pesquisas, por exemplo. Sendo assim, como dica da semana para uma maior convivência com herbários, caso não tenham próximo a vocês, acessem sites que possuem as coleções. Existem vários sites de herbários, no entanto, muitos deles já possuem seus acervos reunidos no INCT, que é o Herbário Virtual da Flora e de Fungos. No Species Link, vocês conseguem acessar dados de distribuição das coletas registradas em herbário e, além destes sites, temos o site da Flora do Brasil 2020, que vocês já devem ter acessado para a participação de um dos fóruns. E com isto, encerramos a nossa última aula da disciplina. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o conteúdo que vimos durante as aulas e que busquem conhecimento além do que foi falado nesta videoaula. Atenção! No tópico desta quarta semana de estudo, postei alguns vídeos sobre herbários e outras informações que devem ser assistidos como complemento para esta videoaula. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Estudem a apostila e demais materiais recomendados na sala virtual. Boas provas, seminário e, enfim, bons estudos!